Durante a jornada Inovação e Competitividade da Indústria Catarinense, realizada pela Fiesc, tive a oportunidade de entrevistar o economista Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda no governo Sarney no final dos anos 1980, tempo em que o Brasil vivia a hiperinflação. Perguntei para o ex-ministro qual foi o momento mais difícil que ele enfrentou no exercício do cargo, num período considerado como um dos mais graves da história política brasileira. Veja o que ele respondeu. Olha, é difícil dizer, porque foi um momento muito difícil, um momento em que o presidente da República tinha perdido sua capacidade de iniciativa, de articulação política, né? A sociedade brasileira estava decepcionada, porque tinha se vendido a ideia de que o fim do regime militar traria felicidade para todos. Isso não aconteceu, nem poderia ter acontecido. O governo recebeu uma herança muito negativa do período militar, uma inflação já elevada que se agravou, né? Eu diria que é difícil, eu tive muitos momentos difíceis, mas um deles, sem dúvida alguma, foi um dia em que eu decidi renunciar ao cargo de ministro da Fazenda e fui ter uma reunião com o presidente Sarney e com algumas pessoas que me colocaram, né, numa posição muito difícil, imaginando qual seria as consequências da minha saída, né? Vamos dizer, os mercados e muitos formadores de opinião viam minha presença no Ministério da Fazenda, isso não é uma avaliação minha, né, como o mínimo que era preciso ter para existir ordem naquele caos, né? Como a gente dizia, a nossa missão no Ministério da Fazenda é fazer com que as coisas funcionem muito próximo do normal, porque normal não vai ser, né? E essa foi uma decisão difícil, porque eu decidi permanecer no governo, apesar de todas as indicações de que eu enfrentaria muito mais dificuldade do que eu tinha enfrentado. Mas acabou que fiquei, terminamos o período, né? Teve outro momento muito difícil, nós chegamos a sugerir a renúncia do presidente Sarney. Isso hoje é um fato conhecido, porque nós imaginávamos que com a eleição do Collor e a ausência de ideias que caracterizou a campanha dele, poderia levar o Brasil a uma situação parecida com a da Argentina, quando na eleição do Menem, né? E lá na Argentina houve um acordo entre o presidente que estava no cargo e o Menem para antecipar a posse do Menem. E com isso eles evitaram um agravamento da situação social, né? E o presidente topou discutir isso, reuniu 12 ministros, 5 militares, 7 civis para discutir este assunto. Foi um grande debate, uma tarde inteira de tensões, terminou 6-6, né? E o presidente desempatou pela permanência dele, o que eu acho hoje, passado tudo isso, eu acho que foi o melhor que poderia ter acontecido. Também foi um momento muito difícil. Também perguntei para o ex-ministro como ele avalia a condução da política econômica do atual governo e como estão os fundamentos da economia brasileira hoje. Olha, eu acho que o governo conduziu muito bem a questão econômica, colocou uma equipe econômica de primeira qualidade, não é? O Meirelles é um homem experiente, conseguiu formar uma belíssima equipe de assessores, não é? E no meio disso tudo houve o desastre da conversa do presidente Temer com o Joesley Batista, que corroeu de maneira, eu diria, fatal a sua legitimidade, a sua força política, e aí ele começou a perder substância política, daí porque não saiu a reforma da Previdência. Mas mesmo assim, eu acho que o país avançou muito nesse período, fez uma reforma trabalhista muito melhor do que se poderia imaginar, a lei das estatais, enfim, uma iniciativa no sentido de privatização, como da Eletrobras, a privatização da CELG, da SEDAI, não é? Então, eu diria que é um governo que, num período muito pequeno, fez muito, não é? Agora, os fundamentos do país, depende do qual é o fundamento que você está falando. Eu acho que o Brasil hoje, vamos comparar, digamos, o Brasil de hoje com o Brasil de 89, que foi o último ano do Sarney, como é o último ano do Temer, né? Eu acho que muita coisa melhorou no país, nós temos um Banco Central crível,
prestigiado, com instrumentos para assegurar a estabilidade da moeda, para atuar nos mercados de câmbio em momentos de indefinições e incertezas, né? O Banco Central é hoje um Banco Central com características muito semelhantes a de país rico, né? A regulação bancária no Brasil, ela não deixa nada a dever aquele dos países mais desenvolvidos. O Brasil tem, por isso, um sistema financeiro muito sólido, né? A situação do balanço de pagamento é muito confortável, o país está com um pequeno déficit em transações correntes, que deve ser da ordem de 15 a 20 bilhões este ano, e vamos ter investimento de 60 bilhões de dólares. Só o investimento estrangeiro cobre 3 vezes essa necessidade. Reservas internacionais de 382 bilhões de dólares, que superam a dívida externa. O Brasil é um credor líquido internacionalmente, não é? Enfim, a inflação sob controle, enfim, tudo é bom. E tem um lado ruim, que é a situação fiscal. E essa é a grande diferença em termos macroeconômicos entre o Brasil de 89 e o Brasil de hoje. E sobre o futuro, perguntei para o ex-ministro se ele acredita que o próximo presidente da República terá condições de fazer as reformas que o Brasil precisa, se apoiando em uma base parlamentar tradicionalmente mais preocupada em defender interesses pessoais e partidários do que os interesses da nação. Acompanhe. Eu acredito que sim, porque isso já aconteceu mais de uma vez no Brasil, né? Nós temos que lidar com a realidade. O Congresso que está aí vai ser muito parecido com o próximo. Aliás, o próximo pode ser pior. Como dizia Ulisses Guimarães, pior do que este Congresso será o próximo. Portanto, a taxa de renovação no Congresso vai ser muito baixa por conta das novas regras de financiamento de campanhas. Os partidos políticos vão tender a privilegiar os próprios deputados e senadores com recursos para suas campanhas. Então, muito pouca gente nova vai chegar no Congresso. Então, vai ser o mesmo. Um Congresso fragmentado, com 30 partidos políticos, vai ser o mesmo. Agora, a experiência mostra que é possível sim, dependendo da liderança do presidente, do seu conhecimento do jogo, da sua habilidade de negociação, de quanto pode ceder, do quanto ele pode reservar uma parcela do seu ministério para pessoas que ele escolha pelo seu caráter, pela sua competência, pela sua experiência, né? Entregar os demais aos partidos, né? E governar com essa realidade. Quem lê os livros de Fernando Henrique sobre os dias dele na presidência vai ver como ele conviveu com isso. Eu acredito que o próximo presidente da República, no meu cenário, tende a ser alguém do centro. Se meu cenário estiver certo e elegemos alguém como Alckmin, ele tem a experiência, a maturidade, não é? A serenidade e o conhecimento para estabelecer esse tipo de negociação, que é isso mesmo, infelizmente tem que haver com cargos, mas você pode reservar aquilo que é crucial para a condução do governo a um círculo muito próximo do presidente, de pessoas de conhecida competência para tocar os assuntos sob sua responsabilidade, né? Então, a gente se esquece que o ministro da Justiça de Fernando Henrique foi Renan Calheiros, né? Então, o ministro dos Transportes foi Eliseu Padilha. Então, porque ele não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre as pessoas, são parlamentares experientes, têm uma história de vida, de atuação no Congresso e no governo, né? Mas é uma prova de que os partidos escolhem as pessoas que são do seu grupo, né? Não necessariamente aquele que formará como presidente aquele conjunto que vai tocar as partes mais importantes do governo. E quais as prioridades para o próximo governo, na opinião do ex-ministro? Como eu vou mostrar aqui, eu acho que tem uma prioridade que não deve ser eleita como tal no próximo governo, que é a ideia de fazer uma reforma política, né? Essa ideia de que a reforma política é a mãe de todas as suas reformas não faz o menor sentido. Ela é mais um slogan do que algo que faça sentido. Não que não precise de uma reforma política, mas é questão de estabelecer prioridades, né? Eu acho que nesse momento, se eu fosse dizer assim, citar 3 prioridades. Uma, reforma da Previdência para resolver o problema fiscal.
2, reforma tributária para resolver o problema da eficiência. 3, infraestrutura para resolver o problema da operação da logística. Aí eu começo a pensar nas outras, né, que terão resultados a médio prazo. Se o próximo presidente conseguir essas 3 reformas, ele estará com as mãos livres para tentar não só melhorar o que já foi feito recentemente na educação, como o currículo único, né, a nova regra para o ensino médio, mas tentar até mesmo uma reforma política, que, como a gente sabe, reforma política é um processo muito complexo, muito difícil de realizar, porque ele mexe com muitos interesses, né, e é por isso que a reforma política em todo o mundo, elas são feitas de forma muito gradual, muito incremental. Não existe nenhum caso conhecido na literatura mundial que diga que um país fez uma reforma política de uma vez só, né? E nós estamos caminhando para isso. Eu acho que já tem alguma restrição à formação de partidos a partir de 2020, restrições a coligações para eleições proporcionais, é um pouco de ampliar, aprofundar esse início de mudança que começou a ser feito. Eu acho que nós temos um belo desafio. Não basta eleger o presidente da República, quer dizer, o Congresso, quer dizer, é fundamental. E quando nós elegermos um presidente, nós estaremos também nos perguntando, quer dizer, se esse candidato tem condições, quer dizer, de governar, quer dizer, de implementar, quer dizer, a sua agenda. Então, acho que o primeiro desafio para todos nós, eleitores, quer dizer, é escolhermos bem o candidato a presidente da República e os candidatos a governos estaduais e ao parlamento, né? Quer dizer, eu acho que esse é o primeiro desafio. E temos o desafio de dar continuidade, quer dizer, a algumas dessas reformas, né? Então, é possível que você não possa fazer todas as reformas simultaneamente, que você cria coalizões paralisantes, mas temos que fazer a escolha certa, ou seja, qual é aquela reforma que tem maior capacidade de gerar resultados, quer dizer, para a população. E temos que dar continuidade às reformas institucionais, ou seja, as reformas no âmbito político. Uma delas vai iniciar a implementação a partir, salvo engano, de 2020. Então, é possível, nós temos que ir monitorando os resultados dessas políticas para que a gente possa ter um ambiente institucional mais saudável, né? Quer dizer, todo o ambiente, o sistema político no mundo hoje está sob tensão e o nosso ainda mais.